atividades, lá no tópico vídeos, aulas ao vivo. Os nossos vídeos, né, de todos os sábados, tanto da aula da manhã quanto da tarde, estão sempre lá para vocês reverem, né, retomarem aí o conteúdo da etapa, né, lembrarem como é para fazer, né, o desenvolvimento da etapa, já que o vídeo está lá gravado, né, livro sempre que vocês precisarem consultar. Igualmente, os slides, né, utilizados durante o desenvolvimento da aula ficam disponíveis também na barra atividades do Classroom, com todo o passo a passo que foi tratado na aula, né. No início de cada aula, pessoal, a gente relembra o nosso calendário, né? Então, nós já estamos aí na etapa 4, né? Hoje, 4/9, a gente trabalha na parte da manhã o início da etapa 4. Então, sempre na parte da manhã, né, a gente tem aquele passo a passo. O que é para fazer, como deve ser feito e o roteiro passo a passo, né, dos detalhes do desenvolvimento da etapa. Então, todas as informações, como as coisas devem devidamente ser realizadas, ocorrem na parte da manhã. Na parte da tarde, a gente traz um roteiro de ano anterior, de algum grupo, de algum projeto, desenvolvido naquela etapa, para a gente ver os erros mais comuns, os esquecimentos, às vezes, que acontecem, né? Para que vocês já fiquem também bem orientados, para não cometer os mesmos erros, as mesmas falhas, né? Na entrega de vocês. Vale 3 pontos a entrega dessa etapa 4, ela até dia 9/9, aí fecha os 10 pontos da N1, tá? Aí já no dia seguinte, até o meio-dia, né, vocês fazem a entrega da N2, que é o roteiro final pronto, né, onde vocês vão inserir as 4 etapas, né, esse roteiro final na N2 ali, tem a capa, folha de rosto, folha de aprovação, sumário, e depois, em sequência, né, só inserir a etapa 1, 2, 3 e 4, e o roteiro vai ficar completo. Antes de clicar em entregar, claro, né, tem que adicionar os seus slides aqui, para poder fazer o envio, né, para poder fazer a entrega dessa apresentação que ocorre lá no sábado 11, né? Então, claro, a partir de hoje vocês vão estar produzindo a etapa 4 e, concomitantemente, né, ao mesmo tempo, vocês vão estar produzindo também os slides, né? Para chegar lá no dia 10 e tá tudo pronto, né? Para entregar tanto o roteiro quanto os slides. Esses slides que vocês entregam, né, na sexta-feira, dia 10 até meio-dia, eu vou fazer download desses slides, vai ficar baixado no meu computador, para no sábado 11, na parte da manhã, eu vou projetar, como estou projetando aqui, né, esse do calendário. Então, grupo 1, projeta aqui o slide do grupo 1, e o grupo 1 faz a sua apresentação, vai me indicando, né, próximo slide, eu vou passando para o grupo, e o grupo vai fazendo a sua apresentação. Depois o grupo 2 da mesma forma. Tá? Muita atenção aqui, gente, esses slides, né, que vocês vão apresentar no sábado pela manhã, são 10 slides de conteúdo. Então, vocês vão ter um slide, né, de capa, né, que seria o nome da empresa de vocês, o nome dos integrantes. Depois, logo a seguir, 10 slides apresentando o projeto. Tá? Então, a ideia da apresentação é tudo aquilo que vocês quiserem apresentar que convença sobre a ideia de negócio de vocês, como se vocês estivessem apresentando para um investidor. Então, estou apresentando o meu projeto, o meu negócio, e tenho que convencer essa pessoa a investir. Então, tenho que mostrar para ela o que vai dar certo, o que tem de bom, né, nessa apresentação em 10 slides. Tá? Todos precisam apresentar do grupo. Essa apresentação é gravada e fica como registro para a escola. Né? Então, todos os integrantes, na hora da apresentação, precisam abrir a sua câmera, o seu microfone, para apresentar. Tá? Todos os integrantes participam desse momento. Vinícius levantou a mão, pode falar, Vinícius. Doutor, eu não sei se tu já viu o programa Shark Tank Brasil, mas é uma espécie disso, basicamente, né? É, mais ou menos isso. Mais ou menos só vai ter os caras ali, né, fazendo aquelas perguntas constrangedoras, mas, mas é mais ou menos isso. Essa é a ideia, tá, Vinícius? É mostrar que vai dar certo, é o que tem de bom, qual a potência do negócio, né? E o bom é que, diferente do Shark Tank, são 6 pessoas, 8 pessoas no grupo aí para cada um falar um pouquinho, né? Não é só uma pessoa.
Mas é essa a ideia, tá, Vinícius? É bem Shark Tank mesmo. Bom, gente, passada a apresentação, tá? Vocês vão estar liberados e eu vou fazer depois fechamento de notas, né? Pretendo na parte da manhã, né, posso conseguir já postar as notas de vocês. Na parte da tarde eu vou estar fazendo ata de conselho, né, conferência de chamada, né, fechamento da turma no sistema. Tá? Então na parte da tarde vocês não já estão liberados, né? É só a parte de fechamento mesmo, tá? Então, no dia 11, sábado de manhã, ocorrem as apresentações. Depois das apresentações, aí vocês estão no restante, né, do sábado, estão livres, tá? A gente vai conectar às 9 normalmente, tá? Mas o início das apresentações vão ser às 9h15, tá? Para dar tempo aí de 15 minutinhos, né? No início, todo mundo, né? Conectar, mesmo aqueles que dão uma atrasada às vezes, para estar todo mundo conectado. Em 9h15 começa o grupo 1, tá? Tem ali o seu tempo de apresentação, né? E depois, na sequência, o grupo 2, tá? Somos 2 grupos apenas, né? As notas, reforço, né, pessoal? Depois da apresentação já vai ter a nota, até o meio-dia, tá? Então leva um tempinho, né, até avaliar ali tudo que foi apresentado pelo grupo, para poder formular a nota, né? E dar a nota para vocês. Além da apresentação, né, que vocês fizeram, eu vou olhar a entrega dele em 2, né? O roteiro completo foi entregue também, né? Para considerar nessa nota final, tá? Então fiquem atentos a isso. Sobre o nosso calendário, gente, vocês querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que tranquilo, né? Esse calendário aí, a gente fala em todas as aulas, né? Não, acredito que não tenha mais nada a ser questionado, né? O Arthur colocou sem dúvidas. Legal, Arthur. Muito bem. Então, só reforçando, antes de a gente começar a etapa 4 aqui, vou colocar de novo no chat, porque outros colegas conectaram, né? Depois que eu postei no chat novamente o link da pesquisa, né? Essa semana a escola está fazendo pesquisa com os alunos, tá? E aí pediram que a gente reforçasse com vocês, que é importante que todos respondam, né? Então, como alguns conectaram depois que a gente tinha falado, coloco de novo ali no chat. Eles que eventualmente ainda não responderam, façam essa gentileza, né? Nos ajude aí respondendo a pesquisa, tá? Então, gente, vamos iniciar a etapa 4. A etapa 4 é constituída, né, da maior quantidade de itens entre as 4 etapas, mas a etapa 4 tem, assim, do texto todo que foi feito antes, né, eu diria que ela tem só uns 10% de texto por ali, um pouco menos até. Vai ter mais, são as tabelas, a parte financeira, alguns quadros, figuras como montagem de fluxograma, organograma, né? Enfim, uma parte mais direta nesse sentido. A minha explicação vai ser num tempo mais longo do que necessariamente, né, representa o tamanho da etapa, porque eu tenho que explicar os detalhes, né? Mas muitas informações que vocês vão construir aqui nessa etapa 4 são coisas que vocês já fizeram antes, né? E estão trazendo aqui para a etapa 4. Coisas dentro da própria etapa 4, né? Vocês já vão ter feito uma tabela antes e vocês vão reaproveitar. Então ela é bem dinâmica nesse sentido. E embora a explicação seja um pouquinho mais longa, então, ela é mais rápida no meu entendimento de ser feito do que aquelas construções textuais que levam mais tempo, elaboração, pensar, construir o texto, né? Tá? Não que não tenha texto, vai ter, né? Aqueles textos de abertura de capítulo, enfim, né? Mas muito menos pesado, né? Do que foi, por exemplo, na etapa 1, na etapa 2, né? Tinha bem mais texto para fazer, né? Então, a etapa 4 é composta desses itens, tá? Que vai do 5 até o 10. O hard aqui da etapa 4, né? É o 5, 6 e o 7. O 8, o 9 e o 10 são o fechamento, né? São coisas mais diretas aqui, tá? Então, começando pelo capítulo 5.
plano de viabilidade operacional. Então, estou começando um capítulo, aí vocês já sabem, né? Isso que a gente sempre fala, né? Sobre abertura de capítulo, né? Todas as vezes. A gente não vai direto para o item seguinte, né? 5.1, por exemplo. Antes eu apresento, né? Para o leitor o que ele vai encontrar dentro desse capítulo. Né? Então, a empresa tal apresenta no seu plano de viabilidade operacional, né? Os itens plano operacional, capacidade produtiva, processo operacional, necessidade pessoal. Ou seja, são os itens que o leitor vai ler, né, dentro do capítulo. Um parágrafo breve, né, e direto. Depois, aí sim, né, 5.1, plano operacional. Aqui, gente, no 5.1, não vou pedir um texto, tá, explicativo, nem um texto de abertura. Só o layout, com detalhe. Como não vai ter esse texto argumentativo, explicativo sobre layout, vocês têm que ter uma legenda, tá? Que vá identificar para o leitor o que são esses espaços dentro do layout. Então, o layout é a planta baixa da empresa, né? Aquele desenho da empresa onde eu vejo aqui a área administrativa, ali a área de vendas, aqui a área tal, área de produção, enfim. Só que olhando a figura, né, sem legenda, eu não sei o que é cada espaço. Então, precisa pôr uma legenda, tá? Então, tá aqui o layout, aí do lado, né, à esquerda da figura, ou à direita, vocês colocam lá a legenda. Então, por exemplo, ali onde estão as cadeiras, né, eu coloco dentro do layout um número, por exemplo, número 1, e na legenda eu coloco ao lado, né, número 1, e o nome do que é aquele número 1, né? Sala de reuniões. Quem olha o layout sabe que lá naquele espaço 1 é tal departamento, tal setor da empresa, tá? Aqui, gente, o layout, a dica é utilizar o Floor Planner, tá? É uma dica, tá? Vocês podem, caso tenham familiaridade ou já conheçam um outro aplicativo, um outro site, né, para produzir layout, podem usar. É só uma dica, mas essa dica aqui é a que mais o pessoal usa, tá? O pessoal gosta bastante de utilizar o Floor Planner, faz um login, uma senha com o próprio Gmail, né, que geralmente o pessoal tem, e consegue criar os layouts lá de uma forma bem simples e direta. O interessante dele é que ele já tem, né, uma biblioteca de figuras, imagens, né, móveis, utensílios que precisam ser postos dentro do espaço, né, do layout da empresa. Então, aqui vai ser a sala de reuniões, vai encontrar ali na biblioteca mesas, cadeiras, por exemplo, para pôr dentro do layout, né. Então, ele é bem direto, bem simples. Dá para fazer layout tanto 2D quanto 3D no Floor Planner, tá? Quem ficar com essa parte aqui vai notar que 15 minutinhos ali mexendo dentro do Floor Planner já aprendeu, né? Onde é que ficam as ferramentas, já consegue montar um layout com tranquilidade, tá? Não esquecendo que vai ser uma imagem, né? Então, vai capturar a imagem do layout, vai colocar aqui no 5.1, e vai estar em cima lá, figura número tal, layout da empresa X, apresenta o layout, a legenda, né, do que é cada espaço, e embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria. Tem uma segunda opção, e aí em vez de colocar uma legenda, né, colocar os números dentro do layout, indicando o que é cada espaço e a legenda com os nomes, em vez de colocar a legenda, dentro do layout coloca o texto, né. Então coloca ali, em vez de colocar o número 1, né, para pôr a legenda depois, coloca, por exemplo, sala de reuniões. Então você quer ler sala de reuniões no outro espaço, setor administrativo no outro espaço, estoque no outro espaço, e assim por diante. Tá? Vai colocando os nomes dos espaços dentro do próprio desenho do layout da empresa, né? Da planta baixa da empresa. Tá? Dúvidas, perguntas aqui, gente, sobre o 5.1? Alice levantou a mão, pode falar, Alice. Ô, professor, nessa questão do layout aí tem que, no caso, para legendar, precisa legendar tudo, o que é cadeira, essas coisas, ou só o que é, onde é que é cada local da empresa? É o local, é o setor. O local, tá. Isso. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Tranquilo aqui? Muito bem. 5.2. No 5.2 é a capacidade produtiva da empresa. É a capacidade produtiva total. O quanto a empresa consegue produzir ao longo do mês, ao longo de 30 dias. Tá? Então,
As empresas de vocês, pelo que eu me lembro, não tem nenhuma indústria, né? É comércio, correto? Vinícius, o que a empresa de vocês faz? A nossa empresa é uma confeitaria. Uma confeitaria, né? Um comércio. Arthur, o que a empresa de vocês faz? A nossa é uma panificadora. Panificadora. Então, comércio também, né? Então, as duas empresas são comércio. Então, esse comércio de vocês, pensando lá no item 4.2, né, da etapa anterior, que vocês tinham que descrever lá de 3 a 5 principais produtos da empresa. Pegando esses produtos, tá? Esses 3 a 5. Digamos que vocês colocaram 3 somente lá. Então, vocês vão fazer a projeção de vendas desses 3 principais produtos, tá? A torta, o bolo, o pão. Aí eu vou colocar ali, né? Então, neste item, a organização, a empresa, analisa a sua capacidade produtiva dos produtos A, B e C, né? Torta, bolo, pão. Capacidade produtiva do primeiro produto. Considerando o mês de 30 dias, a estimativa da capacidade de produção é de 150 mil pães por mês. Uma capacidade produtiva, não significa capacidade de venda, não significa que vai vender tudo isso, né? Mas considerando as minhas máquinas, meus equipamentos, a quantidade de pessoas que eu tenho trabalhando, né, e as horas de trabalho, se eu tivesse que colocar tudo no máximo da capacidade, qual seria o meu máximo de produção? Minha capacidade máxima de produzir? Seria 150 mil pães. A torta, eu conseguiria fazer 2.500 tortas por mês. Bolo, conseguiria fazer 5 mil bolos por mês. Tá? É isso, bem direto assim, né? Então, apresenta seguir a capacidade produtiva da empresa, primeiro produto, capacidade total do mês, segundo produto, capacidade total do mês, terceiro produto, capacidade total do mês. Se vocês fizeram os 4 principais, os 5 principais, faz todos, né? Tá? Falei 3 porque geralmente, né, o pessoal fica no limite mínimo aí, que era para ser apresentado, né? Eram os 3 principais até 5 principais produtos. E aqui vocês fazem a capacidade produtiva máxima deles. Bem direto assim, tá? Só isso. 5.3. Aqui, gente, eu também não estou pedindo, tá? Que vocês façam nenhum texto introdutório, nada, somente o fluxograma. Tá? Então vai estar lá. Figura número tal, fluxograma do processo de venda realizado na empresa. Apresenta o fluxograma, embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria. O fluxograma vocês já sabem, né? Aprenderam como fazer lá no primeiro ciclo, né? Geralmente ali nas disciplinas de planejamento estratégico, SM, né? E aí, como vocês são comércio, tá? Vocês vão fazer um fluxograma do processo de venda, né? É o passo a passo da venda. O cliente entrou na loja, escolheu o produto, né? Esse produto foi enviado lá para a cozinha, por exemplo, para o setor produtivo. O setor produtivo montou o produto seguindo tais passos. O produto ficou na expedição para retirar do cliente, o cliente fez a retirada, fez o pagamento e saiu, né, da empresa com o produto. Pronto, processo de venda finalizado. Tá? Foi bem enxuto aqui, né? Só para citar, mas é o passo a passo dentro de um fluxograma, que é aquele gráfico, né, de fluxo de um processo, indicando o passo a passo de como aconteceu, ou como deve acontecer, né, aquele processo na empresa. Tá? Então, está aqui um exemplo para vocês. Tá? Então, nesse item 5.3, processos operacionais, abaixo. Figura número tal, processo de atendimento, processo de venda. Embaixo, fonte de autoria própria. Depois, fluxograma com um passo a passo de como é que acontece essa venda para o cliente final, tá? Não esquecendo das figuras básicas, tá? Fluxograma. O fluxograma tem uma diversidade, né, de figuras, mas a gente aqui está usando só as 3 básicas, né? Que é aquela figura de início e fim, o retângulo que são as operações e o losango que é a decisão, tá? Então aqui tem um exemplo, né? Então a elipse, né, está aqui marcando o início e o fim, sempre tem, né, o padrão, o fluxograma padrão, o correto, né, ter a elipse indicando o início, ter a elipse indicando o fim, tá? Aí depois da elipse aí sim vem as operações, a decisão, as operações finais e fim. Então, o cliente entrou na loja, o vendedor
buscou auxiliar, o cliente aceitou auxílio ou não, o cliente escolheu o pedido, enfim, assim por diante, conforme for o processo de vocês. Não quero detalhar muito, né, porque cada processo aí, né, vai ter as suas características, né, e não é para a gente usar esse aqui como modelo, ou, né, a forma que eu disser para vocês fazer, mas vocês pensarem no processo de vocês, e vocês criarem essas caixinhas, né, das ações, o que está acontecendo dentro, né, da empresa até a venda e o cliente final saindo com o produto, tá? Então são essas 3 caixas básicas, né, do fluxograma, não esquecendo que o fluxograma, a técnica dele, né, é indicar a sequência, né, das operações, uma após a outra, com as setas indicativas, né, do caminho a ser seguido. Tá? Para fazer o fluxograma, é bem simples, né, gente? Se você quiser procurar site ou aplicativo para fazer, ok, mas é bem simples. No próprio PowerPoint, no Word, né, no próprio Excel também, no Google Documentos, no LibreOffice, né, tem as caixinhas de inserir figura e já tem ali, né, um menuzinho de figuras de fluxograma. Vocês encontram já o padrão, né, dessas figuras aqui, só inserindo e colocando o texto dentro, né, indicando o que é cada coisa que está acontecendo na empresa. Tá? Geralmente ali no inserir, né, a gente encontra formas e ali tem o ícone já, né, fluxograma, e vai encontrar lá os modelinhos de, né, figuras de fluxograma. As figuras básicas estão sempre por aí pelo início, né, o retângulo do processo, né, do início e fim, fluxograma de decisão, geralmente são os iniciais ali, vocês vão inserindo, né, para criar então o fluxograma de vocês, tá? Tranquilo aqui, gente, esse 5.3, fluxograma? Eu tenho uma pergunta. Aí, digamos, se o cliente não entra na loja, faz pelo site, aí coloca aquele, digamos assim, é outra área, né? Aí tu vai Ou o explicando como é cliente que entra na loja ou o cliente faz pelo site. Escolhe um dos dois, né? tu vai escolher um dos canais. Aí fica 2 canais, né? Processos diferentes, né? O Ah, fluxograma do processo do atendimento na loja física é um, o fluxograma do processo do atendimento do cliente no site é outro. Então não dá para fazer dentro do mesmo fluxograma. São dois nem fluxogramas colocando diferentes. aquele retângulo, né? Losango. Desculpa, qual foi a tua pergunta? Aquele retângulo lá que, digamos, ou escolhe um lado ou escolhe o outro. Ali não é um retângulo, né? Ali é um É um losango. losango. Também Isso, não pode, né? Não pode botar assim. Por que não? Pode? O losango é uma decisão, né? O É, cliente vai né? Já tomar é uma uma decisão em decisão. algum Ah, momento no tá. processo de compra. Claro que pode usar, né? Se o cliente vai tomar uma decisão, o cliente Ah, escolhe tá. isso ou aquilo, é uma decisão. Uhum. O cliente aceita ajuda ou Ah, não, é uma decisão. O uhum. cliente experimenta uma roupa na loja, sim ou não. Uhum. O Ah, cliente entendi. decide pagar com cartão ou com dinheiro, sim ou não. Então, sempre que tiver uma decisão do cliente, por exemplo, né? Eu É tenho esse losango. losango. Ah, tá. Isso. Tá. É bem útil aqui para vocês, né? Relembrarem lá a disciplina de planejamento estratégico, SM, né? Inclusive, até recomendo, dê uma olhadinha de novo lá nas apostilas do primeiro ciclo, né? Para relembrar como é que faz o fluxograma. Mas o básico é isso mesmo, né? Vamos usar somente as 3 operações, né, de um fluxograma, tá? Início e fim, os retângulos, né, para as operações, tá? É uma ação que está sendo feita ou pelo cliente ou pela empresa, e depois uma decisão, que pode ser por parte do cliente ou pode ser uma decisão por parte da empresa também. Né? Sempre que tiver uma decisão a ser tomada, eu uso o losango. Tá? E é um processo, gente. Então, se o meu processo de venda, né, acontece de uma forma lá no físico, de uma forma no digital, de uma forma diferente no aplicativo, de uma forma diferente no site, cada um deles é um processo, né, próprio. Não é o mesmo processo, né? As coisas que acontecem no site são uma, as coisas que acontecem na loja é outra, as coisas que acontecem no aplicativo é outra, o passo a passo é diferente, né? A forma de fazer é diferente. Então merece um fluxograma independente. E aqui é só um. Vocês vão escolher um deles, né? Para pôr aqui, tá? Mais alguma pergunta? Arthur colocou sem dúvidas. Legal, Arthur.
Muito bem. Miriane também tranquilo. Vamos ao próximo item, então. 5.4, necessidade de pessoal. Nesse 5.4, são 2 elementos para vocês fazerem, tá? Um é o organograma, o outro é a tabela de mão de obra. Então, são só 2 elementos aqui no 5.4. O organograma é um elemento gráfico que determina os setores da empresa, né? Como ela está organizada em termos de departamentos, setores e áreas, tá? Então, esse é o primeiro item desse 5.4. Então, nesse 5.4, embaixo, imagem número tal, ou figura número tal, organograma da empresa X. Apresenta o organograma embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria. Aqui eu estou pedindo o organograma clássico. Tá? Vocês lá quando fizeram, né, o SM, devem ter estudado todos os outros modelos, né, ou visto pelo menos os exemplos dos outros modelos, né. Tem organograma em barra, organograma circular, né, organograma radial, diversos outros modelos, tem uns 5 ou 6 modelos, né. Mas aqui estou pedindo somente o clássico, tá? Ele é o mais simples, mais rápido, mais fácil de fazer. Se alguém quiser fazer dos outros modelos, não fica impedido, né? Ah, quero fazer um circular, desde que saiba fazer, né? Não tem problema nenhum, tá? Desde que faça correto. Mas o básico já atende, tá? O clássico. Aqui, pessoal, uma atenção importante, tá? Eu trouxe um exemplo aqui, mas que não está totalmente correto, tá? Já trouxe ele assim para vocês tomarem esse cuidado. Por exemplo, nesse organograma, eu tenho lá o primeiro nível hierárquico, eu tenho o segundo, e vocês têm que colocar até o terceiro, tá? Então, aqui estaria incompleto, tá? Preciso que chegue até a parte operacional. Então, nível estratégico, tático e nível operacional, 3 níveis, tá? No primeiro nível, que é o estratégico, nesse exemplo aqui é uma diretoria, tá? Mas se ele é o máximo, tem que ser ou diretor-geral, diretoria geral, né? Alguma coisa assim. Não pode ficar genérico na diretoria, tá? Na diretoria geral, aí embaixo dele vai ter os diretores de departamento, ou diretorias de departamento, né? Então vai ter ali diretor financeiro, só financeiro não significa, porque financeiro pode ser, né? Setor financeiro, departamento financeiro, diretor financeiro, gerente, o que tem ali? Né? Financeiro é meio geral, então eu já trouxe esse de exemplo para vocês ficarem atentos, tá? Nesse detalhe. Então fica ali, né? Gerente financeiro, ou então departamento financeiro, que é o nível tático, tá? Mesma coisa para os outros, né? Não é só recursos humanos. Ou é gerente de recursos humanos, ou é departamento de recursos humanos, ou setor de recursos humanos, né? Tá? Aí embaixo do nível tático vem os operacionais, né? Faz a conexão com o operacional. Então, no departamento financeiro, aí vou ter uma caixinha, por exemplo, assistente financeiro, auxiliar financeiro, recursos humanos, né? Auxiliar de recursos humanos, assim eu vou trazendo. A operacional, vou ter cozinheiros, confeiteiros, né? Eu vou colocando ali as outras caixinhas. Lembrando que no clássico, gente, as ligações são sempre em linhas horizontais e verticais para determinar a conexão, né, hierárquica entre as áreas. Tá? O organograma clássico não tem setas e não tem, né, linhas diagonais. Tá? Então, a gente olha o modelo, nesse sentido de configuração dele, ele está correto. Né? Olhando o modelo, é linhas verticais e horizontais, sem linhas diagonais para ligação. Tá? Tranquilo aqui, gente, em relação ao organograma? Alguma pergunta? Tranquilo, né? É bem simples. Tudo certo. Certo, obrigado, Monique. O segundo item desse 5.4 é a tabela de estimativa de custo de mão de obra. Custo de mão de obra é a operacional, né? A área operacional da empresa. Aqueles que vão ficar ali, né, na terceira linha, que faltou aqui nesse organograma, né? Tem o estratégico, tático e o operacional que está no terceiro nível hierárquico, que estaria abaixo do departamento financeiro, por exemplo, auxiliar financeiro, debaixo do recursos humanos, auxiliar de recursos humanos, debaixo do operacional, confeiteiro e o... Né?
Essa linha operacional é que vai estar na tabela do custo de mão de obra, tá? Nesse exemplo aqui dessa empresa que eu estou trazendo para vocês, né, eles têm secretários, têm vendedores. É isso, né? É só o operacional, não vai entrar aqui, né, o diretor, as gerências, por exemplo, né? É só o pessoal de nível operacional, tá? Que é o custo de mão de obra, aquele que está na linha final, né, prestando serviço ou executando, né, o atendimento ao cliente, né, ou prestando o serviço, né? É a linha operacional, a mão de obra, tá? Então, coloca ali as funções, o número de pessoas para aquela função, vezes o salário, né, para aquela função, mais o encargo adicional ali os encargos sociais, tá? Para dar o salário total, então, daquela função. Soma os salários mais encargos, vai dar a tabela de custo de mão de obra total, tá? Então, é esses dois elementos aqui no 5.4, o organograma e a tabela de salários, dando o total do custo da mão de obra. Esse valor é muito importante, ele vai ser usado depois em tabelas futuras, né? Nos próximos passos, tá? Então é importante fazer certinho para não ter que voltar aqui e corrigir, certo? Não esquecendo, gente, é uma tabela, né? Então, tabela número tal, na sequência do documento de vocês, estimativa dos custos de mão de obra, embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria. Sempre que foi vocês que fizeram, né? Vai ser autoria própria. Se foi uma tabela, um quadro, uma figura, uma imagem, né? A autoria própria se foi vocês que fizeram, tá? Sobre a mão de obra aqui, gente, o padrão, tá, dos encargos para todas as empresas vai ser 41,19%. Tá? A gente está usando esse valor como padrão porque as empresas de vocês são simples nacional, né? Certo? Alguma pergunta, gente, sobre esse quadro, sobre essa tabela? A dúvida vem depois na hora de fazer, né? Vamos lá. Muito bem, esse foi o capítulo 5, né? Vocês viram que ele é bem simples, tem pouco texto, né? É mais realmente elementos gráficos e tabelas, tá? Agora vamos ao capítulo 6, que é o plano financeiro, tá? Esse tem muitas tabelas, e é importante que vocês façam certo, tá? Essas tabelas, para depois, né, principalmente as iniciais, para depois, na sequência, as próximas não darem errado. A gente errar os valores, as estimativas, né, em algum momento ali, de interpretação, né, vai prejudicar o restante do desenvolvimento dessa etapa 4. Então, muita atenção, tá? É a abertura de um capítulo, é o capítulo 6, plano financeiro. Então, aquele parágrafo introdutório. Apresenta-se a seguir, né, ou empresa tal, apresenta a seguir o seu plano financeiro, constituído de estimativa de investimento fixo, estimativa de capital de giro, ou seja, relata no texto, né, desse parágrafo introdutório, o que o leitor vai encontrar na sequência. Tá? E aí vem o primeiro item, estimativa de investimento fixo. Aqui nessa estimativa de investimento fixo, tá, a gente vai trazer, então, uma análise lá dos fornecedores de vocês em relação a máquinas, equipamentos, móveis e utensílios. Vocês vão lembrar, gente, que lá numa etapa anterior, vocês já fizeram uma tabela assim, né? Uma tabela de fornecedores para a estrutura da empresa. Tinha lá uma tabela completona, né? Assim, de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios. Aí embaixo dela tinha o total, aí tinha que fazer aquela divisão, né? À vista, 30, 60, 90 dias. Agora aqui, nesse 6.1, vocês vão dividir aquela tabela, tá, em duas. Uma só as máquinas e equipamentos e outra só móveis e utensílios. Então vocês não precisam pesquisar de novo, né, nada. É só agora dividir ela em duas. Tá? Isso é importante aqui, porque depois, né, essa distribuição, né, dessas duas tabelas, os valores encontrados, serão utilizados lá para o balanço patrimonial depois. Tá? Lá no ativo do balanço, a gente tem que colocar aqui que a empresa tem de valores de máquinas e equipamentos, e que ela tem de móveis e utensílios separadamente. Então, a primeira tabela, desmembrando aquela anterior, né, é só as máquinas e equipamentos. Tá? Tabela número tal, estimativa de investimento fixo em máquinas e equipamentos. Então, vai vir aquela tabela para cá, né, só de máquinas e equipamentos,
e o total que deu em máquinas e equipamentos. Vocês vão lembrar que naquela outra tabela, né, lá na etapa anterior, tinha lá o nome dos fornecedores, o prazo de pagamento e tudo, né? Aqui nessa é mais simples, é só a descrição, a quantidade, o valor e o total, tá? Não tem aquelas colunas, né, de nome de fornecedor, por exemplo, né? É mais direto. Então nós vamos ter o primeiro subtotal, né, o subtotal A, que é o total em máquinas e equipamentos. Não esquecendo sempre embaixo, fonte de autoria própria. Tá? Multiplica então o valor da quantidade da máquina ou equipamento pelo valor, né? Vai dar o subtotal dele, soma tudo, dá o total aqui dessa tabela. A próxima é os móveis e utensílios, né? Então, vocês vão pegar lá daquela mesma tabela, né? Só móveis e utensílios, colocar nessa tabela. Quantidades, valor unitário, total de cada móvel e utensílio, soma tudo, vai ter o subtotal B, né? Embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria. Então, vocês estão vendo que são aqueles elementos lá daquela tabela anterior, agora dividido em dois, tá? Uma só máquina de equipamento, outra só móvel e utensílio. Vai ter um subtotal A, vai ter um subtotal B, tá? A Renata está chegando agora. Bom dia, Renata. Estava trabalhando? Alguém tem que ganhar dinheiro, né, Renata? É isso aí, tem que pagar as contas, né? Temos que trabalhar. Seja bem-vinda, bom dia. Muito bem, gente. Essas as duas primeiras tabelas desse item, tá? Temos mais uma. Seria a terceira tabela, caso a empresa tivesse veículos, tá? Nesse caso aqui ela não tem, mas já ficou aqui de exemplo para vocês como é que seria essa estrutura de tabela de veículos. Digamos que a empresa de vocês tenha um furgão, um carro para fazer entregas, tá? Aí colocaria uma terceira tabela de investimento fixo em veículos. Então colocaria ali, né? Furgão, quantos? O preço do furgão e o total deles, né? Carro, caminhonete, por exemplo, né? 3 caminhonetes, o valor de cada caminhonete, 3 vezes o valor de cada caminhonete, o valor total em caminhonetes, aí somaria, teria o subtotal C, e aí depois, sim, o total dos investimentos fixos, seria a tabela lá de máquinas e equipamentos, mais a tabela de móveis e utensílios, mais a tabela de veículos, dá um total de investimento fixo, e nesse caso, desse exemplo aqui, né, 22.800. Não tem veículos, né? É só a soma das duas tabelas anteriores, né? Subtotal B mais subtotal A, que deu os 22.800 aqui. Porque não tem veículos, né? Até já antecipo aqui, pergunto, né, para o Vinícius, que é líder de um grupo, e o Arthur, que é líder de outro, né? As empresas de vocês terão veículos, gente? Não, na minha não. Vinícius não. Na minha vai ter, no caso, o frete, que a própria empresa terá, né? Então será mais motos, no caso. Sor, na verdade, a minha empresa, o frete que vai ter é empresa terceirizada. Tá, então não é veículo próprio, né? Não, não é veículo próprio. Então não vai aqui, porque aqui é investimento da empresa, é investimento fixo da empresa. A empresa tem, né? Aquilo que ela comprou, né? Então, se é terceirizado, não é próprio, né? Então não vai veículo aqui, tá? Então a outra empresa ali vai ter motoboy, né? Aí o motoboy é contratado e ela tem a moto dela e o motoboy trabalha com a moto da empresa. Então foi a empresa que comprou, então é investimento da empresa, né? Aí sim, vai ali, né? Motos, quantas motos e tal. Né? Agora, se é do terceirizado, a moto não é da empresa, então não é investimento fixo, né? Porque a empresa não comprou, não é dela, tá? Então atenção a isso. E aqui, então, o investimento fixo vai ser o somatório, tá? Das 3 tabelas para quem tiver veículos, né? Para quem não tiver veículos, é só a soma das 2 anteriores, tá? Muito bem. Próximo item, 6.2, estimativa de capital de giro. Aqui, gente, 2 coisas, tá? Que é a estimativa do estoque mais o caixa mínimo. A soma dos dois dá o capital de giro. Então, a gente está começando aqui com a primeira tabela, que é a estimativa de estoque, depois o caixa mínimo, depois a soma dos dois vai dar o capital de giro. Aqui a primeira tabela, então, gente, é a estimativa do estoque inicial. Tá? Então, estoque em produtos. Tá? Então, se lá na outra tabela anterior a gente fez uma estimativa de estoque das matérias-primas, né? Considerando, né, que a minha empresa vai usar farinha, ovo, leite,
Lá foi talvez uma estimativa de estoque das matérias-primas para fazer o produto. Aqui é a estimativa de estoque inicial do produto pronto. Tá? Então, aqueles 3 principais produtos, aqueles 4, 5 principais produtos, vão nessa tabela aqui. Tá? Estimativa de estoque inicial. Então, produto A, produto B, produto C. Estimativa, tá, de estoque desses produtos para 30 dias. Tá? Quanto que eu vou ter, por exemplo, para vender disponível, né, de cada produto ao longo do mês? Tem que pensar para 30 dias, tá, gente? Então, não adianta, de repente, a gente olhar ali, vai vender trufas. Aí tem ali 150 trufas. Pô, vai vender 150 trufas um mês inteiro. Né? Então, a quantidade de uma empresa, né? Não vamos pensar em uma pessoa vendendo, né? Não é uma pessoa fazendo em casa, né? Para vender, tá? Então, às vezes, as quantidades, o pessoal dá uma erradinha na mão da quantidade, né? Então, fazer estimativa para o mês todo. E vai multiplicar pelo custo, tá? Quanto é que custou fazer aquele produto, né? Então, se eu vou fazer um bolo, né? E esse bolo, para mim vender ele, né? Para mim produzir ele, melhor dizendo, eu gastei farinha, ovo, leite, chocolate. Ou seja, eu tenho a receita do bolo e eu tenho aí a medida, né? Do quanto eu gastei de cada coisa, eu consigo calcular e saber quanto é que custa fazer um bolo. Então, é isso que vocês vão fazer aqui, tá? Multiplicar a quantidade de produção para um mês, vezes o que custou fazer aquele produto, e vai ter um valor total, né? O quanto custou o produto é o quanto ele vai, né, representar de valor para mim dentro do meu estoque, né? Então, o quanto que eu teria, né, de custo de bolo, né, de trufa, de X, de calças, camisas, né, de computadores ou de celulares, a depender do meu tipo de empresa, né? Quanto custa esse estoque para mim? É isso que é feito nessa tabela aqui, tá? Então, tem lá os 3 principais produtos de vocês, ou 5, dependendo da empresa, as quantidades no mês, quanto custou para fazer cada um deles, multiplicado pelas quantidades, eu vou ter o meu valor total, né, do estoque inicial, tá? Somado os valores, eu vou ter o total A lá, nesse exemplo aqui, tá? O total do estoque é 59.266,53. Bom, esse é o primeiro item do capital de giro. O próximo é o caixa mínimo. O caixa mínimo, gente, bem simples assim, tá? 6.2, estimativa de capital de giro, caixa mínimo. Já depois, embaixo da tabela, vem o caixa mínimo. Considera o custo fixo mensal, aí vocês vão relacionar, né? O fixo mensal aqui, gente, vamos pensar no mensal dos 12 meses, ou seja, acontece todos os meses do ano, tá? Não são gastos pontuais em algum mês que acontece, não. Esse fixo mensal aqui do caixa mínimo, se eu tiver que desembolsar, né, todos os meses um valor, quanto é que seria esse mínimo? Esse mínimo todos os meses, né? São aquelas contas do tipo água, luz, telefone, internet, aluguel, se for o caso, o salário dos funcionários. Isso eu tenho que pagar todos os meses. Não é um mês sim, às vezes outro não, né? É todos os meses. Esse é o caixa mínimo, tá? Ocorre todos os meses. A soma desses valores vai dar, então, um valor X de caixa mínimo, né? Seria aquele valor que eu preciso para garantir, pelo menos, esses pagamentos que vão acontecer durante o mês, tá? No exemplo da apostila, deu 12.658,07, que é aquele salário ali do exemplo, né? Que a gente viu aqui agora, né? A tabelinha com o total dos encargos mais salários, 8 mil e pouco, mais aluguel, mais luz, mais água, deu aqui os 12.658,07. É isso que vocês vão fazer aqui, né? Logo após a tabela do estoque inicial. Aí tendo os dois valores. A tabela do estoque inicial, 59 mil e pouco ali, né? O caixa mínimo, 12 mil e pouco aqui. Vai para o capital de giro. Tabela número tal, estimativa total do capital de giro. Primeiro item da tabela, estoque inicial, né? Aquela tabela anterior lá, 59.266. Mais o caixa mínimo que a gente já recém viu ali como fazer. 12.658,07. Somou os dois. Total de capital de giro necessário para a empresa, né? Somados os dois, 71 mil e pouco. Tá? Vocês vão somar os valores de vocês e vão encontrar o capital de giro de vocês. Embaixo, nunca esqueçam, fonte 2 pontos, autoria própria. Né? Aí nós temos o caixa mínimo e o estoque inicial somados, então
encontrando o nosso capital de giro. Próximo item, 6.3, estimativa dos custos fixos operacionais mensais. Tá? Esse aqui, diferente do caixa mínimo, ele considera aqueles mesmos itens que a gente tem no caixa mínimo, que acontece todos os meses, mais os eventuais, que acontecem em meses pontuais durante o ano. Então, geralmente, essa tabela aqui, né, do custo fixo operacional mensal, vai dar um valor, né, eventualmente maior do que dá no caixa mínimo, porque tem igualmente aluguel, né, luz, telefone, internet, salário dos funcionários e mais os eventuais que acontecem ao longo do ano. Tá? Nesse exemplo aqui tem o honorário do contador. Né? Então, eu tenho um contador, eu chamo ele para fazer o DRE a cada 6 meses, a cada 3 meses. Né? Então, é um gasto fixo que acontece em alguns meses específicos do ano. Então, tem que ser considerado. O IPTU, a empresa recebe na fatura para pagar em março, né? É um pagamento só, é um mesmo durante todo o ano, então entra aqui com um gasto. Tá? Material de limpeza, nem sempre todos os meses a empresa compra material de limpeza, pode comprar material de limpeza para 2, 3 meses, então a cada 3 meses ela faz a compra. Tá? Pode entrar como um fixo operacional mensal também. O Prolabore entra como citação apenas aqui, tá? Nessa tabela de vocês, que em geral no primeiro ano a gente nota que os sócios não vão ter Prolabore, né? Os sócios não vão fazer retirada de dinheiro da empresa, né? Ele está começando o primeiro ano, né? Então não tem valor de Prolabore para os sócios, tá? Não é um fixo, então. Somados esses valores, tá? Encontrou-se aqui um total fixo de 10.263,41. Não esqueça embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria, né? Sempre o título da tabela. Até aqui, gente, como é que tá? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vimos ali já esse capítulo 6, né? O 6.1, o 6.2 e o 6.3 agora. Até aqui tudo certo? Como eu falei para vocês, né? É bem mais direto, né? Do que as etapas anteriores, né? São tabelas, né? É bem mais direto mesmo, né? Ana Paula colocou tranquilo, só bastante cálculo. Mas é cálculo de soma, né? É só colocar os valores, somar eles e dar o total, né? É tranquilo. Tendo uma calculadora aí, a gente não se perde. Né? Bastante números agora, né? Uhum. Isso, né? Bah. Essa é a parte que geralmente o empreendedor não gosta de fazer. Eu vi, tá meio. Quem quer abrir uma empresa normalmente esquece dessa parte aí, né? E aí é uma das coisas, né? Que Mais faz importante, eu acho. Mais complexo às vezes, e é uma das coisas que justifica porque no Brasil, né? Nós temos aí, né? Mais da metade das empresas que acabam quebrando entre 2 e primeiros 5 anos de existência, porque não fizeram planejamento financeiro, né? Não fizeram a apuração dos resultados financeiros, uma projeção, né? Então, é importante. É verdade, né? Acha que pode, mas na verdade não tem para se manter, né? Não calculou, não identificou o que vai precisar, né? Então, é a parte talvez fica a última de um plano de negócios, né? E é a mais importante delas, porque pode representar se essa empresa vai ter longevidade ou não, né? Muito bem. Agora o 6.4, investimento com despesas pré-operacionais. Né? Ou seja, pré-operacional, antes da empresa começar a operar, antes dela abrir. Né? Então, sim, tem gastos que acontecem antes da abertura da empresa. Né? Nosso exemplo aqui, 6.4, vocês já vão direto, né? Tabela número tal, investimento com despesa pré-operacional, embaixo da tabela fonte autoria própria, e aqui estão os gastos, então, que podem acontecer, né, antes da empresa começar a operar. São exemplos, vocês podem ter outros para acrescentar aqui, dependendo do tipo de empresa de vocês, o que vocês pensam fazer, né, antes da empresa começar. Mas, em geral, despesa de legalização, né, a empresa vai demorar ali 1, 2 meses, né, indo à prefeitura, pagando taxas, cumprindo com
regras de legislação, né, alvarás, vai ter taxa para pagar, despesas, né, de legalização da empresa, tá? Aqui está desatualizado esse valor, né, R$700. Agora uma empresa de comércio, mais ou menos aí do tipo da empresa de vocês, provavelmente deve estar pagando em taxas, assim, algo em torno de R$1.500 a R$2.500, tá? Na alimentícia, às vezes, é um pouquinho mais caro, porque tem as questões aí da vigilância sanitária, né? E alguns alvarás que vai deixar algumas taxas um pouquinho mais pesadas, né? Talvez chegando aí até R$3.000, tá? Só de taxas, né? Reforma, eventualmente, se é um espaço alugado ou se é um espaço comprado, vai ter alguma reforma, né? Vai colocar o letreiro da empresa, a fachada, as cores, né? Reformar o espaço para a empresa poder operar. Isso acontece, claro, antes, então é um gasto pré-operacional. Divulgação também, né? A empresa vai abrir ali e começa a distribuir, né? Panfletos já, né? Dizendo, olha, vai ter uma empresa aqui, né? Abre tal data, inauguração a tal dia, né? Pode ter gastos de divulgação nesse sentido. E, eventualmente, cursos e treinamentos para os sócios e para os funcionários, né? Para a empresa, quando abrir, no primeiro dia, já está todo mundo preparado, né? Para começar, então, a operação. Somados os valores, total de investimento pré-operacional, 5.275,40. Tá? Fonte 2 pontos de autoria própria embaixo. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa pré-operacional aqui, pode, né? Não significa que você tem que se limitar a estes aqui, tá? Caso vocês tenham alguma outra coisa, né, pré-operacional que vocês imaginam, isso vai ser necessário antes da empresa começar, então vai um gasto aqui, vai investimento pré-operacional, tá? 6.5, estimativa de investimento total. Tá? Então, temos aqui duas tabelas. A primeira tabela, número tal, estimativa de investimento total. Ela traz lá, do item 6.3, a tabela de investimento fixo. Do item 6.2, a tabela do capital de giro. Do item 6.4, a tabela do investimento pré-operacional. Então, aquelas tabelas anteriores, né, que a gente viu, no 6.2, 6.3, 6.4, agora somadas aqui, vão dar o total da estimativa de investimento, tá? Então tá lá, investimento fixo, 22.800, capital de giro, 71 e alguma coisa, mais pré-operacional, 5.200 e alguma coisa, somadas deu R$100.000. Então é isso, esse capital, investimento da empresa total, para ela começar, tá? Então, o 100.000 é o 100%, e os outros valores representam parte do 100%, né? Por isso, uma ali é 22,8, uma regra de 3, né? Para chegar nesses valores aqui. Tá? A próxima tabela tem que ter título também, né? Tabela número tal, né? Fontes de recursos, embaixo, fonte 2 pontos de autoria própria. Aqui nessa tabela, fontes de recursos, a lógica é a seguinte: recurso próprio, o exemplo aqui é 100.000. Lá no início, na primeira etapa, no item 2.10, vocês colocaram quais seriam os recursos próprios. Sócio tal, tantos mil, sócio tal, tantos mil, somou tudo, deu o capital social dos sócios, né, os recursos próprios dos sócios. Quanto é que deu lá? Esse valor que vocês vão trazer para cá, tá? Nesse exemplo aqui, o recurso próprio é 100.000, ou seja, o investimento total é 100 e o recurso próprio é 100. Então, eles têm o suficiente, né? Não precisam de recursos de terceiros. Então, recurso próprio é 100%, o valor total das fontes de recursos, 100.000 ou 100%. Bom, mas se fosse algo do tipo, investimento total aqui deu 300.000, tá? Somados os itens, deu 300.000. E o meu recurso próprio é 150.000. Lá na primeira parte, 2.10, somados os valores dos sócios, era 150. Investimento total é 300. Então, falta mais 150.000. Então agora aqui eu vou colocar recursos de terceiros. A diferença, tá? Os 150.000 que falta. Aí somados, né? O recurso próprio mais o recurso terceiro vai dar os 300.000 que eu preciso para começar a empresa, né? Que é a estimativa de investimento total. Tá? Então essa é a lógica. Se o recurso próprio de vocês lá no 2.10, na etapa 1, não foi suficiente, aqui vocês vão acrescentar recurso terceiro. Vai significar que esse recurso terceiro vocês vão precisar ou de algum financiamento, de algum empréstimo, ou de algum investidor anjo, né, para complementar esse recurso para a empresa poder abrir. Tá?
Não esqueçam também, né, embaixo dessa tabela dos fonte de recurso, fonte 2 pontos, autoria própria. Tranquilo aqui? 6.5? Muito bem. Certo. 6.6. Estimativa de faturamento mensal da empresa. Tá? O que é o faturamento? Né? É o dinheiro que a empresa recebe pelos produtos vendidos. Quanto eu faturei? Faturei tudo aquilo que eu vendi. Então, aquele valor financeiro que entrou, né, no caixa da empresa pelas vendas, né? Esse é o meu faturamento. E a gente vai fazer uma estimativa de faturamento mensal. Para isso, eu tenho que ter o preço de venda do produto, né? Então, eu tenho lá meus 3 principais produtos. Eu já disse que eu vou vender, do primeiro eu vou vender 10 mil, do segundo eu vou vender 20 mil, do terceiro eu vou vender 30 mil produtos em quantidade. Mas qual o preço de cada um? Se eu souber o preço de cada um, eu tenho uma estimativa de faturamento mensal, né? O primeiro produto é R$2, vezes 10 mil, que é a quantidade que eu posso produzir no mês. Então, tem uma estimativa total de vendas de tanto. Então, eu consigo saber o faturamento, né, que eu posso alcançar com cada produto. Tá? Então, o primeiro passo aqui é calcular o preço de venda desses 3 a 5 principais produtos de vocês. Vocês já definiram, né? Já está lá no 5.2, no 4.2, né? A quantidade de produtos, né? Então, são 3 que vai ser calculado aqui. São 5 que vão ser calculados aqui, tá? Como nós já conversamos antes, né? Perguntei para os líderes, né? As empresas de vocês são comércio, né? Então, a forma de cálculo do preço de venda para a empresa comercial. Então, a gente vai pular, né? Aqui a forma de calcular para a indústria, que não é o caso de vocês. Nós vamos pular aqui a forma de cálculo para prestação de serviço, que também não é o caso de vocês, as duas empresas são comércio, né? Então, a gente vai direto para o cálculo das empresas de comércio, tá? Então, é um passo único aqui, né? Então, começa assim. Produto, nome do produto, tá? Cálculo do preço de venda. Aí começa a fórmula. Preço de venda igual custo unitário do primeiro produto, dividido por 1 menos o valor dos impostos. Que valor é esse dos impostos? É o Simples Nacional de vocês. Lá na etapa 1, vocês fizeram, né, esse cálculo estimativo para achar qual seria o Simples Nacional de vocês. Agora aqui vai esse valor, né? Se foi 11%, vai 11 aqui. Tá? Comissões. Se vocês forem pagar comissões sobre as vendas dos produtos de vocês, vão pagar comissões para os vendedores, vão colocar o número aqui. É 3% de comissões, então vai o número 3 aqui, tá? Mais o lucro. A gente quer ter deste produto, do primeiro produto, um lucro de 50%, vai colocar o 50 aqui, tá? Soma os 3, divide por 100, depois faz 1 menos. O resultado é dividir o custo por esse valor encontrado na parte de baixo da divisão, vai dar o preço de venda de vocês. Nesse exemplo aqui, o custo unitário é 150, né, eu tenho lá embaixo na divisão 1 menos, abre parênteses, 4, que seria o valor do imposto, né? Vejam que não vai o percentual, né? É só o número, né? É só o módulo. No caso aqui, o simples era 4%. As comissões pagas aos vendedores era 5%, então vai só o 5 aqui, mais o lucro era 20%, então mais 20. Tá? Aqui, gente, atenção, as comissões quem define são vocês, né? Quanto é que vão pagar de comissão? Se vão pagar comissão, né? O lucro desejado na obtenção da venda desse produto, vocês que determinam também, tá? Muito bem, deu 150, então o custo dividido por 1 menos, quanto é que deu aquele cálculo ali? 4 mais 5 mais 20, 29, dividido por 100, 0,29, então ficou 1 menos 0,29. 1 menos 0,29 deu 0,71. Então, 150 que é o custo, dividido por 0,71, deu um preço de venda para este produto aqui, tá? R$ 211,27. É o cálculo do primeiro produto, depois faz para o segundo produto e para o terceiro produto. Bom, é só isso? Não, claro. A gente tem que analisar aqui o resultado que deu. Né? Meu preço de venda aqui deste produto deu 211,27, tá?
digamos que eu sou dono de uma pizzaria e estou calculando, né, o preço de venda das minhas pizzas, tá? E minha pizza família deu 211,27. Bom, qual era a minha estratégia de preços? Lembra que vocês fizeram, né, uma estratégia de preços? Teve um item anterior, lá numa etapa anterior, tinha lá estratégia de preços. E aí vocês colocaram lá, né, na estratégia de preço de vocês, que o cliente de vocês é sensível ao preço, né? Então precisava ficar próximo do preço praticado pelo mercado, né? Porque a qualidade das pizzas, por exemplo, no meu exemplo, né, é mais ou menos similar, né, entre as pizzarias, né? E se eu ficar com o preço muito fora, o cliente não vai comprar de mim, vai comprar do concorrente. Então eu precisaria deixar meu preço mais próximo, essa era a minha estratégia, né? Deixar o meu preço mais próximo da concorrência, daquilo que os clientes desejariam pagar, tá? Nesse caso, se as pizzas família estão sendo vendidas, né, pela concorrência a R$150, e eu preciso aproximar 211, eu não posso ofertar o meu produto, a minha pizza família. Estou fora desse mercado. Os clientes vão tudo comprar da pizzaria que está vendendo a 150, não vão comprar de mim, estou vendendo a 211. Tá? Bom, então, eu tenho que fazer algum ajuste aqui. Ou eu reduzo as comissões, por exemplo, de 5% para 2%, né? Ou também, inclusive, reduzo minha margem de lucro. Então, de 20% eu reduzo para 15%, né, o lucro. Aí eu consigo ajustar o preço. Então, de repente, diminuindo a comissão e o lucro, eu consigo ajustar o meu preço de venda ali para, né, 120, 130, 140, fica, né, dentro daquilo que o mercado deseja pagar por aquele tipo de produto ou serviço. Tá? Então, significa que, coloquei os valores, o valor que deu é o valor de venda. Não, né? Eu tenho que olhar para esse valor de venda que eu calculei pela primeira vez e ver se ele está adequado dentro desse mercado e vejo se não preciso ajustar, tá? Esses itens lucro e comissões, por exemplo. Certo? Faço isso para o primeiro produto, para o segundo, para o terceiro, o quarto e o quinto, né? Aqueles grupos que fizeram até 5 principais produtos. Tá? Feito o cálculo do preço de venda de cada produto, agora eu sei por quanto eu devo vender cada um deles, né? Aí sim nós vamos para o item 6.6.1, que é a estimativa de faturamento mensal da empresa. Tá? Tabela número tal, tabela com preços na totalidade do estoque, ou seja, tudo que eu tenho capacidade de produzir para estoque. Minha capacidade máxima do estoque. Né? Então, sou uma empresa lá que faz, que nem eu disse antes, né? Pão, bolo, né, e torta. Eu coloquei lá que bolo eu faço 3.000 bolos por mês, né? Minha capacidade máxima, minha estimativa máxima de estoque. Se eu vender todo o estoque, minha capacidade máxima de fazer 3.000 bolos, se eu vender esses 3.000 bolos, vezes, né, o preço de venda que eu calculei, qual seria o faturamento total se eu conseguir vender todo o estoque? O pão, a torta, a quantidade máxima, vezes, né, o preço de venda calculado, qual seria o faturamento total? Soma, e eu sei o quanto eu poderia faturar na totalidade, na minha capacidade de produzir para o estoque. Considerando minha capacidade máxima para 30 dias. Tá? Em 30 dias eu consigo fazer aquele máximo, aquela capacidade máxima. Vezes o preço de venda, eu teria uma ideia, né? Bom, se eu vender tudo, é esse, né, o máximo que eu consigo faturar. No nosso exemplo aqui, se vendesse tudo, tá? Daria 88.981,50. Em produtos, né? Aqueles produtos principais. Na segunda tabela agora, dentro desse item, tá? É a tabela para preços, de preço para fins de faturamento da estimativa mensal. Agora pensando assim, bom, é difícil para uma empresa que já está no mercado há bastante tempo vender todo o seu estoque. Então, ela vende uma parte do seu estoque. Uma empresa que já está há muitos anos no mercado, né, talvez ela esteja conseguindo vender 80%, 90% que ela tem no estoque. Uma empresa que está iniciando, geralmente é de 20% a 50% que ela vende do estoque. Tá? Então, aqui essa segunda tabela é, considerando aquela totalidade da primeira tabela ali, né, quanto é que provavelmente eu venderia no primeiro mês? Tá? De 20% a 50%. Nesse exemplo aqui, a gente está colocando que no primeiro mês a empresa vai vender aí, né, 28% do seu estoque. Tá? Então 28% não é todo o estoque que estava na primeira tabela, é uma parte dele, 28% dele. Nesse caso aqui, menos itens, né? Ali estava
50 alarmes, né? Aqui está 14. Ou seja, tudo que eu consigo ter no estoque é 50, mas provavelmente no primeiro mês eu vou vender 28%. Tá? É um exemplo. Vocês podem colocar, tá, nessa tabela de 20% a 50% daquela tabela anterior da quantidade. Tá? Vezes o preço de venda calculado, para aqueles 3 a 5 principais produtos, vocês vão ter uma estimativa de faturamento considerando, né, esse primeiro mês da empresa, que ela vai vender esse percentual do estoque, e vocês vão ter um total, então, de venda estimado para o primeiro mês, né, estimativa de venda para o primeiro mês ou para os meses iniciais, né, nesse exemplo aqui, 17.981,73, tá? Seria o valor total. Nós estamos considerando aqui um padrão, tá? Que provavelmente, né, desse valor nós teríamos no primeiro mês 60%, que é o à vista, e depois o restante a prazo 40%. Então no primeiro mês entra uma parte, né, do valor que foi comprado à vista, dos 17, por exemplo, 10 mil e pouco. Depois nos outros meses, né, vai entrar esse 60% à vista, mais os 40% a prazo, né, inteirando os 17. Então no primeiro mês talvez a gente tenha só o à vista, os 10 mil, aí no segundo mês os 17, no terceiro e no quarto, né, mês os 17.900 e alguma coisa, tá? Por isso essa divisão aqui. Isso é importante, né? Que isso aqui é a totalidade das vendas mensais que a gente está simulando, e nós vamos ter um fluxo de caixa de 4 meses, né? Então esse valor aqui que a gente vai usar lá no fluxo de caixa como entrada de vendas, tá? Que é uma estimativa de venda mensal, considerando, né, que no início a empresa não vai vender todo o estoque, é só aquele percentual que vocês estão determinando, que vai estar distribuído ali nas entradas do fluxo de caixa depois, tá? Aqui é vendas, né? Quanto vai entrar de faturamento. Agora, os próximos itens, tá? O 6.7 é custos. Tá? Quanto é que eu vou desembolsar, quanto é que eu vou gastar, né, na empresa. Tá? Então, aqui, gente, estimativa de custo de comercialização, tá? Vocês vão fazer exatamente esse passo a passo que está aqui embaixo, onde diz exemplo, tá? Então, primeira frase, tá? Com o faturamento da empresa foi definido o valor de tanto, que é o da tabela 11, que é que a gente recém viu ali, tá? Que é a estimativa de faturamento, tá? 17.981,73 é dessa tabela aqui que vocês vão pegar o valor de vocês para fazer o 6.7, tá? Então, vou colocar o valor de vocês aqui. E vamos fazer uma projeção de estimativa anual, considerando 10 meses, tá? Então, é este valor vezes 10 meses, no caso aqui deu 179.817,30, né? Por que 10 meses? Tem o tempo de legalização da empresa, reformas, até abrir, ter autorização para funcionar, e geralmente o mínimo, né? A empresa vai levar uns 2 meses. Então, de um ano, né, inicial, 2 meses ela não vai ter faturamento, né? Por isso a gente está considerando um faturamento de 10 meses aqui, por isso é vezes 10, tá? Então, o faturamento daquela tabela anterior vezes 10. Então, portanto, o valor do simples da empresa terá que pagar no caso de vocês, vai ser o mês de setembro, né? Tá? Então, estamos entre aspas aí, né, iniciando a empresa em setembro. Considerando, já fizemos o planejamento nos 2 meses anteriores, a empresa vai abrir agora em setembro, vai ser o primeiro mês de faturamento dela. Tá? Então, vai ser o faturamento mensal calculado na tabela de vocês, no caso dessa é os 17 alguma coisa, vezes o Simples Nacional de vocês, no caso dessa empresa aqui é 4%, deu então um valor de imposto do Simples Nacional a pagar neste mês, né, 719,27 nesse exemplo aqui. Acrescentar mais os gastos com vendas, aí vocês vão colocar o valor da comissão de vocês. Nesse exemplo é 5%, vocês pode ser 5%, pode ser 2%, pode ser 3%, pode ser 1%, pode ser 0%, né? Mas nesse caso aqui é 5%, que é a comissão paga pelo total de vendas, né? Então os vendedores recebem uma comissão pelas vendas. Vendeu 17 mil e alguma coisa, vezes os 5% das comissões, então vai dar 899,09 em comissões para distribuir entre os vendedores. Tá? Na última linha, o valor total dos custos de comercialização, o Simples Nacional mais as comissões, então deu um custo de comercialização, montante total de 1.618,36. Exatamente esse passo a passo, só substitui pelos valores de vocês, e na última linha vocês vão ter o custo de comercialização. Tá? Aí, a seguir, nós vamos ter a tabela de apuração do custo da mercadoria vendida, tá?
No caso de vocês é CMV, tá? Custo da mercadoria vendida. Ninguém é indústria, né? Então o título da tabela vai ser apuração do custo da mercadoria vendida, CMV. Tá? Não vai ter o CMD porque vocês não são indústria, tá? Esse é o item 6.8. Apuração dos custos das mercadorias vendidas, tá? Esse aqui não faz parte do 6.7, tá, gente? 6.7 encerrou ali, né? Aqui já é o 6.8. O 6.8 é essa tabela aqui, tá? Tabela número tal, embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria. E aqui nessa tabela, o que vocês vão ter? São aqueles 3 a 5 principais produtos de vocês. Esse exemplo aqui tem 28, né? Mas o de vocês é de 3 a 5, né? Então, aqueles 3 principais produtos. A estimativa de venda, né, do primeiro mês, aqueles de 20% a 50% que vocês já estipularam antes, né? Então, no nosso caso aqui, né, dos alarmes, né, a tabela total era 50, a estimativa do primeiro mês era 14, então é a estimativa do primeiro mês que vai aqui em termos de quantidade. Agora, que não é vezes o preço de venda, né, porque aqui é custo, né, então é o preço de custo. Quanto é que custou fazer cada um dos produtos? Vou multiplicar pelo preço de custo. Então, eu vou ter, né, o custo de cada mercadoria, tá, na quantidade que eu pretendo, então, vender no primeiro mês do meu estoque. Somados, eu vou ter o valor total, né, do custo de mercadoria vendida no primeiro mês. Nesse caso aqui, 12.297,58. Esse valor dessa tabela aqui é importante, porque ele vai lá para o DRE depois. Tá? Então, é vezes o custo, tá, gente? Certo? Mas de onde é que vem esse custo? Esse custo aqui, vocês já fizeram quando calcularam lá, né, o preço de venda, né? Lembra aí, vou calcular o primeiro produto, preço de venda, o custo de fazer, aí um menos os valores ali de baixo da fórmula. Esse valor que vocês colocaram no custo aqui em cima é o custo que vai lá naquela tabela. Que você já tem que ter calculado aqui para ter colocado esse custo aqui, né? O meu custo aqui é 150, né? Seria o custo de fazer a pizza, por exemplo, né? Então, calculei ali, né? Quanto é que eu vou gastar com água, luz, telefone, internet, energia, divido pelo total, enfim, descubro ali quanto é que custa fazer a pizza, né? As matérias-primas, a massa, o leite, o ovo, a cobertura, tem um custo para fazer a pizza. E esse custo aqui é que vai lá para a tabela, né, de custos, onde eu vou multiplicar o custo pela quantidade que eu vou produzir no mês, tá? Eu vou ter o custo da mercadoria vendida, custo total para o meu primeiro mês de vendas. Aí nós vamos para o próximo capítulo, o capítulo 7, que é o plano contábil. Tá? Esse capítulo 7, né, ele fecha a parte mais detalhada, então, da etapa 4, porque depois o 8, 9 e 10 é só fechamento. Né? Muito bem. Então aqui, gente, plano contábil é um capítulo que está iniciando. Um pequeno texto, então, introdutório, né? A empresa tal apresenta a seguir seu plano contábil, que é constituído por fluxo de caixa, DRE, balanço de abertura, indicador de viabilidade. Ponto. E vai para o primeiro item, 7.1, que é o fluxo de caixa. Então, 7.1, fluxo de caixa. Apresenta a tabela do fluxo de caixa de vocês, tá? Tabela número tal, fluxo de caixa, embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria, tá? Então, esse é o 7.1, fluxo de caixa da empresa. Ele está dividido em 4 meses, tá? Mês 1, mês 2, mês 3 e mês 4. Aqui aparece, né, uma relação entre aquilo que a empresa tem de capital inicial, as entradas das vendas, as saídas, ou seja, os custos, e sempre vai ter um caixa final em cada mês. Essa é a lógica básica de um fluxo de caixa, que vocês já aprenderam, enfim, lá na disciplina de contabilidade, né? Aqui, pessoal, todos os elementos presentes no fluxo de caixa, vocês já têm os valores. Em todas as tabelas anteriores, vocês têm esses valores que estão aqui. A única coisa que tem aqui de diferente são os subtotais. Eu somo isso aqui com aquilo ali, dá tanto. Né? São os subtotais, tá? Que subtotais são esses? Aqui, no total das entradas, que é a questão das vendas, o total das saídas, que é os gastos mensais, e depois o que sobra, né, no caixa em cada mês. Esses são os valores que vocês vão calcular de fato. O resto já vem das tabelas anteriores, tá? Então, aqui o primeiro item de descrição, capital. Que capital é esse? É o capital dos sócios lá, né? O capital total, é os sócios mais terceiros, né? No caso dessa empresa aqui, eles não tiveram terceiros, por isso está só os 100 mil dos sócios.
Esse seria o capital total, tá? Se precisou de capital de terceiros, seria o capital do sócio mais de terceiros aqui o capital. Daquela tabela que a gente viu agora há pouco. Investimento fixo. É um custo da empresa, né? É um desembolso. Ela vai gastar com investimento fixo 22.800. Veio daquela tabela que a gente viu de investimento fixo. Investimento pré-operacional também, né? Vimos uma tabela de investimento pré-operacional. Esse valor vem para cá. Então, o capital inicial menos o fixo menos o pré-operacional dá o valor inicial de caixa aqui, né? Os 100 mil menos aqueles dois valores virou 71.924,60. Ponto. Esse valor é o inicial do mês 1, né? Saldo de caixa inicial, mês 1, 71.924,60. Estamos abrindo a empresa o primeiro mês. Tirado do capital social já o fixo e o pré-operacional, é isso que sobrou. E é isso que a empresa tem no caixa no primeiro mês para começar. Bom, nós simulamos a venda, né? Vimos a tabela de estimativa mensal ali, né? De venda, né? Que foi aqueles 17.981,73, considerando que no primeiro mês o à vista 60% é o que entra, né? Então 60% dos 17.981,73 é o primeiro mês. 10.789,03. Isso é o que entrou, né, de vendas, tá? As vendas à vista. Porque o restante, né, o parcelado, vai entrar para os próximos meses, tá? Patrick levantou a mão, pode falar, Patrick. Ô, Sora, eu queria ver como é que fica o dia de hoje, porque eu não vou ficar na aula. Eu só entrei agora porque eu tava tomando café mesmo. Qual a tua justificativa? Por que tu não vai participar da aula? Que eu vou trabalhar de noite, Tá, mas... eu ia dormir. Tá, mas aí tu não consegue participar pelo menos da parte da manhã? Pelo menos só para pegar essa explicação, porque se depois fizer uma divisão aí dentro do grupo e tu pegar algum item, né? Pelo menos tu assistiu essa parte, tu vai saber o que fazer, né? Tá bom. Consegue ou não? Pode ser? Consigo? Pode ser. Tá. E aí depois me manda um e-mail. Na parte da tarde você vai descansar para poder trabalhar de noite, né? Me manda um e-mail justificando, na parte da tarde, justificativa, eu vou trabalhar à noite, enfim e tal. Tá bom. Valeu. Muito bem. Então aqui, total das entradas, né? 60% daquelas vendas lá da tabela de faturamento mensal. Deu aqui os 10.769,03. Então tenho aqui dois valores que eu somo, né? O saldo de caixa inicial mais as entradas. Menos as saídas. No caso aqui, 26.659,96. O que são as saídas, tá? Eu tenho toda a parte de custos fixos lá, né? Aluguel, contador, IPTU, energia, salário, limpeza, gasto com vendas. Somo tudo isso, mais o que eu tenho de compras, tá? Lembra que vocês fizeram lá uma tabela anterior, né? De compras da estrutura da empresa, dividido em à vista, 30, 60, 90, e uma outra tabela para estoque, dividido em pagamento à vista, 30, 60, 90, e por fim tinha uma terceira tabelinha totalizadora, né? Pegando essas duas tabelas, o que ficou à vista, 30, 60, 90, aquela tabelinha totalizadora, vem para cá para o fluxo de caixa agora. Então, o que ficou à vista lá? Os 24.619,96. Depois, para 30 dias, é o que vai ter no segundo mês aqui de saída, né? Depois no terceiro mês, depois no quarto mês. Então, daquela tabela lá, né, os investimentos em estrutura, em estoque, dividido em à vista 30, 60 e 90, vocês vão distribuir mês a mês agora aqui, né? Em à vista 30, 60 e 90, mês 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, no primeiro mês é isso. O que deu lá daquela tabela à vista, mais os custos fixos, deu aqui os 26 e alguma coisa. Então, os 71 do caixa inicial, mais os 10 das entradas, menos os 26 das saídas, o que sobrou no caixa do mês 1? 56 mil e alguma coisa. Esse valor final do mês 1 é o inicial do mês 2, né? Então, estou abrindo o segundo mês com o que sobrou do mês 1. Agora entrou as vendas, né? Totais, ou seja, aquele valor que deu na tabela de vendas lá, que era 60% à vista, 40% a prazo, agora entrou a prazo também, né? Então entrou os 10 mil do à vista, os 7 mil e pouco do a prazo, deu os 17 mil. Então 56 de caixa, mais 17 de vendas, menos os 39 das saídas, né? Deu o final de caixa de 34.197,69. Lembrando aqui agora que essa saída do mês 2, né? São todos aqueles fixos,
mais o que deu naquela tabela, né, para 30 dias. Tá? O que sobrou no caixa do mês 2, inicia o caixa do mês 3, mais as vendas, menos as saídas, deu o caixa do mês 3. O final do caixa do mês 3 dá o início do caixa do mês 4, mais as vendas do mês 4, menos as saídas do mês 4, e fechou o caixa no mês 4 aqui em 16.175,99, tá? Então é toda essa lógica aqui. Todos esses valores vocês já têm, só precisam fazer os subtotais, né? Montar esse padrão aqui dessa tabela no fluxo de caixa de vocês, o item 7.1, tá? Pessoal, sobre o fluxo de caixa, vocês querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Isso é trabalhoso, né? Porque os valores todos vocês já têm. Nenhuma pergunta? Tranquilo aí o fluxo de caixa? Olha, eu acho que tá tranquilo, vamos ver na prática agora. Isso, depois na hora de fazer, né? Eu acho muito número, muita continha. Vá. Tá visto? Vá. Números fazem parte da vida, né? E uma depende da outra, né? Da primeira tabela lá, né? Tem que fazer tudo certinho realmente, né? Exatamente. Bah, uma depende da outra. Vai se encaixando, né? Bah. Agora nessa etapa 4 a gente vai fechando, né? Né? O que foi construído antes, isso aí. É aquela história, né? Ou a gente domina os números, ou eles, né, nos dominam, né? Então é bom a gente dominar isso, né? Principalmente a empresa, né? Tem que ter esse domínio aqui, porque fluxo de caixa é importante, né? Porque pode chegar um momento a empresa não ter, né, caixa para fazer o pagamento do mês, né? Então tem que fazer algum movimento para aumentar a venda, enfim, ela tem que ter esses controles, né? 7.2, DRE, tá? Então, quadro, número tal, DRE da empresa X, tabela do DRE, embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria. Quais os itens que vão compor esse DRE, né? Simplificado, tá? Um DRE simplificado para uma empresa que está abrindo, né? Estimando aqui uma projeção de faturamento. Quais são os itens que compõem? Número 1, receita total. Número 2, custo variável. Número 3, margem de contribuição. Número 4, custo fixo. Número 5, resultado, lucro ou prejuízo. Tá? Como é que a gente chega no número 1 aqui, receita total? Então, aquele cálculo, né? A tabela do faturamento mensal, o que deu lá, no exemplo aqui, 17.973 vezes 10, um faturamento estimado, né? Para o primeiro ano, né, 10 meses, por causa daquilo que a gente falou, né, 2 meses geralmente é prazo de abertura, legalização, enfim, por isso multiplicamos por 10. Dá um faturamento estimado no ano, né, 179.817,30. Segundo item, custos variáveis totais, 2.1 mais 2.2 mais 2.3. Custo variável total, então, é o imposto sobre vendas, mais CMV, mais gasto com vendas. Imposto sobre vendas é o Simples Nacional de vocês, né? Quanto é que deu lá na etapa 1 lá? Qual era o percentual do Simples de vocês? Vem para cá, tá? Nesse exemplo aqui é 4%. Então aqui é imposto sobre vendas. O que vendeu? Tá, receita total de vendas, né? 179.817,30 vezes 4%. Deu aqui imposto de vendas 7.192,70. CMV. Bom, a tabela, né? Feita sobre o CMV. Vamos pegar aquele valor da tabela do CMV que eu tinha informado para vocês. Cuidem, essa tabela do CMV vai para o DRE depois. Então está aqui, né? O que deu lá na tabela do CMV, 2.297,58. Gastos com vendas. Lá no cálculo do preço de venda, vocês colocaram lá a comissão de vendas, né? No caso desse exemplo foi 5%. Do que? Das vendas. O que deu de vendas no ano? Está aqui o primeiro item, 179.817,30. 1% desse valor aqui dá 8.990,90. Tá? Soma os 3, deu custo variável total 28.481,18. Depois a margem de contribuição. O que é essa margem de contribuição? É o 1 menos o 2, ou seja, a receita total menos o custo variável total. 1 menos o 2. O 179 menos os 28. Então, deu uma margem de contribuição de 151.336,12, né? Que é os dois valores ali, um menos o outro, tá? Custo fixo total.
vocês têm lá a tabela dos custos fixos de vocês, né? Traz aquele valor para cá de custo fixo, tá? E aí faz agora a margem de contribuição menos o custo fixo total e vai dar o resultado operacional, né? Lucro ou prejuízo. No caso, 151 mil menos 102 deu os 48 mil e alguma coisa aqui de lucro, né? Um valor positivo no DRE, tá? Esse é o passo a passo do DRE de vocês, certo, gente? Então, alguns valores aqui são subtotais que tem que calcular, outros valores, né, vêm das tabelas, né, e definições anteriores de vocês, tá? 7.3, balanço patrimonial de abertura. Tá? O balanço patrimonial de abertura não tem movimentação do passivo, né? Passivo circulante aqui não tem passivo circulante, porque é abertura. Então a empresa aconteceu o primeiro mês ainda, né? A empresa ainda não tem vendas, não tem, né, salário a pagar, enfim, né? Não vai ter passivo circulante aqui, tá? É um balanço de abertura, é diferente daqueles balanços que a gente vê, né? Quando a empresa já tem movimento, né? Certo? É balanço de abertura. Então, o que vai ter no ativo da empresa? Do lado ativo, caixa banco. De onde é que vem esse valor caixa banco? É o caixa mínimo. Lembra que a gente fez caixa mínimo antes? Aquele valor do caixa mínimo vem para cá. Neste caso aqui, 12.658,07. Estoque. A tabela anterior que vocês fizeram, né? A totalidade do estoque. Vem para cá, nesse exemplo, 59, 266,53. Então, são tabelas anteriores, cálculos que foram feitos anteriormente, né? No imobilizado, lembra da tabela de máquina e equipamento? Aquele subtotal A, vem para cá agora, tá? Móveis e utensílios, aquele subtotal B, vem para cá agora. Somados esses valores, então, nós temos um total do ativo, né? 94.724,60. Esse é o meu total do ativo. Vamos para o lado do passivo. No lado passivo, como eu disse, não tem passivo circulante. É um balanço de abertura, a empresa não tem movimento ainda. O que vai ter do lado passivo? Então vai ter só o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É o capital social. Tá? Esse capital social vocês vão considerar o capital próprio mais o capital de terceiros. Tá? Nesse caso aqui, o capital social é só o capital próprio. Né? Eles não precisaram de capital de terceiro, por isso está só os 100 mil, né? Inicial do exemplo. Tá? No caso de vocês, se precisarem de capital de terceiros, vai ter aqui no capital social o terceiro mais os sócios. Tá? Prejuízo acumulado. Como é que a gente chega nesse valor aqui do prejuízo acumulado? Tá? Vocês vão pegar ali os 100 mil, tá, do capital social, no caso o valor de vocês, e vão diminuir do valor que deu no ativo. Tá? Nesse caso aqui, os 100 mil de capital social, menos o ativo 94.724,60, dá o prejuízo acumulado 5.275,40. O capital social 100 mil, menos o prejuízo acumulado, dá o passivo 94.724,60. Tá? Essa mesma lógica aqui, para fechar o balanço, né, equilíbrio entre ativo e passivo, vocês vão fazer no balanço patrimonial de abertura de vocês, só vão usar, né, os valores de vocês para fazer essa lógica. Capital social menos ativo dá o prejuízo menos capital social dá o passivo. Tá? Não esqueçam, gente, embaixo, né, fonte 2 pontos, autoria própria. Né? Tem que ter o quadro, número, título, embaixo a autoria. Tá? Para fechar o capítulo 7... Lá no roteiro, né, original, tem vários indicadores, tá? Eu estou pedindo para vocês fazerem só um daqueles, tá? Que é o prazo de retorno de investimento, o PRI, tá? Então, vocês vão fazer 7.4, indicador de viabilidade. Esse aqui é o único da etapa 4 que pede um autor, né? Então, vocês vão colocar lá. Segundo o autor fulano de tal, indicador de viabilidade é isso, é aquilo outro, importante por isso e por isso. Aí vão fazer o 7.4.1, prazo de retorno de investimento. Vocês vão ver que no roteiro, né, original tem lá uns 4, 5, 6 indicadores. Tá? O PRI é o 7.4 lá, naquele exemplo, tá? Naquele modelo. Mas vocês vão tirar todos os outros, vão deixar só o prazo de retorno de investimento e ele vai virar, então, o 7.4.1. Tá? Vai ser só esse indicador, os outros não precisa fazer. Logo abaixo, vocês vão colocar a fórmula. Prazo de retorno de investimento. Investimento total dividido por lucro total. Aí vocês vão colocar de novo. Prazo de retorno de investimento. Aí vocês vão colocar o investimento total de vocês, tá?
No caso, o investimento total é o que deu no total do ativo, lá no balanço. Tá? Vejam que esse valor aqui, 94.724,60, é o total do ativo no nosso exemplo aqui, né, do balanço. Tá? Dividido pelo lucro total. Vejam que esse lucro total aqui é o resultado do DRE. Aquele 48.702,02 que deu no DRE, está aqui agora, né? É o lucro total. Então, o total do ativo dividido pelo valor do DRE, né? Ou seja, investimento total pelo lucro total, dá aqui um prazo de retorno de investimento em 1,94 anos, né? O resultado é medido em anos. Indica que essa empresa vai demorar, né, praticamente 2 anos para ter, né, todo o retorno do investimento que ela fez. Tá? E aí fecha o capítulo 7. Agora nós vamos ver aí o capítulo 8, 9 e 10. Esses são, né, o fechamento, então, dessa etapa 4. Tá? Aqui nas considerações finais, gente, é um texto, tá, feito por vocês, em que vocês vão justificar a viabilidade da empresa. Tá? Vão, então, dizer por que vai dar certo, né? Vão falar da parte do marketing, vão falar da qualidade do produto, vão falar do resultado financeiro da empresa e vão dizer, né, vai dar certo por isso, vai dar certo por aquilo, vão justificar a viabilidade da empresa. Aqui não tem um limite máximo nem mínimo de parágrafos. Só não pode ultrapassar uma página. Tá? Nessa página eu quero fazer 2 parágrafos, eu quero fazer 3, eu quero fazer 4, desde que não ultrapasse uma página. Tá? E desde que fique justificada a viabilidade da empresa. Então, não adianta eu fazer um parágrafo e eu não conseguir justificar, né, essa viabilidade da empresa. Né? Eu falar, os produtos são bons, isso e aquilo. Puxa, isso não está justificando, né? Não falei do resto do projeto. Né? Então, nas considerações finais aqui, vocês têm que usar, né, tudo aquilo que tem, né, nas 4 etapas para justificar. Tá? Uma boa justificativa, embora eu tenha dito, né, que não tem limite nem máximo nem mínimo, né, mas uma boa justificativa no mínimo, né, vai abordar aí, né, elementos das 4 etapas, né, para justificar aqui a viabilidade do projeto. Ele é livre, vocês vão justificar da forma que vocês melhor conseguirem. São os argumentos de vocês, né, para identificar a viabilidade da empresa. Tá? Muito bem. 9. Referências. Tá? São as referências bibliográficas, ou seja, os autores que vocês utilizaram nas etapas anteriores, né, do projeto. Agora, nas referências, vocês têm que colocar da onde veio, né, aquelas citações. Por exemplo, lá quando eu coloquei, né, logotipo, segundo fulano de tal, o logotipo é importante por isso, por isso. Esse fulano de tal é o autor, eu tenho que colocar a referência aqui agora. Se eu usei o Cutter, segundo o Cutter, o logotipo é importante por isso, por isso, por isso. Agora, nas referências, eu tenho que colocar, né, de onde veio aquela informação, né? Eu vou colocar lá, Cutter Philip, que é o sobrenome e o nome dele, ponto. O título do livro, de onde veio, né? Onde eu fiz aquela citação, a administração de marketing. São Paulo, Atlas, 5ª edição, o livro dele de 98. Lá quando eu falei sobre análise SWOT, segundo que a Venato de Shapiro, análise SWOT é isso, isso e aquilo é importante por tal coisa. Aí eu vou colocar aqui, né? Que é Renato Shapiro, o título do livro, a editora e o ano da publicação. Isso são as referências bibliográficas, ou seja, né, da onde veio, né, aquelas citações que vocês usaram ao longo do trabalho. Tá? Vamos colocar aqui em ordem alfabética, tá? Pelo sobrenome do autor. Por exemplo, aqui é o Balmer, né, é o primeiro, a letra B que começa, depois vem o D. Drucker, né, o Carl Cutter e assim por diante. Tá? Eventualmente, vocês podem ter utilizado alguma fonte, tá? Não de livro, mas eu pesquisei, por exemplo, lá no IBGE, né? Aí vai colocar IBGE, Instituto Brasileiro de Economia e Estatística, o título do que foi pesquisado lá, né? O setor do comércio. Eles fizeram um parágrafo falando sobre o setor de atividade, né? Para poder justificar, podem ter citado o IBGE, por exemplo. Então, coloca IBGE, setor, né, comércio, né, acessado em tal data e o link que foi acessado para a pesquisa. São fontes sempre primárias, tá? IBGE é uma fonte de dados.
Então, mesmo que eu tenha lido alguma coisa, por exemplo, né, num site de notícias, né, entrei lá no Jornal Eletrônico Valor do Comércio. Ele não é a fonte de referência. A fonte é o IBGE, que é a fonte primária, né? Então, é o IBGE que vocês citam, tá? Como exemplo de um link, né, que vocês usaram, tá? Depois, o item 10 são os anexos. Aqui, gente, são 2 anexos obrigatórios, tá? O terceiro seria o contrato de aluguel, se vocês estiverem alugando um espaço. Mas não obrigatório. O obrigatório aqui que eu estou pedindo é o formulário de pesquisa e o contrato social. Tá? Esses 2. No caso do contrato social, tá? Vocês têm um modelo do contrato social na apostila de plano de negócios. Então, vocês abrem a apostila, tem lá um modelo de contrato social. Então, vocês vão colocar aqui, né? 10, anexos. Anexo 1, contrato social. Aí vocês colocam um modelo ali de contrato social e vocês, claro, vão colocar as informações de vocês. O contrato social vai pedir o nome dos sócios, quanto cada sócio entrou no negócio, o endereço da empresa. Vocês vão colocar as informações de vocês neste contrato social. Tá? Depois do anexo do contrato social, que é o anexo 1, vocês vão colocar lá. Anexo 2, formulário de pesquisa. Lembram que vocês fizeram uma pesquisa e utilizaram os gráficos lá para justificar, enfim, né, a análise do mercado? Lá não foi o formulário, né? Lá foi só o resultado, só o gráfico, né, e as justificativas. Agora aqui, no anexo, é que vai o formulário. Anexo 2, formulário de pesquisa, aí vai. As perguntas e as alternativas que vocês usaram na pesquisa, que geraram aqueles gráficos, né? Pergunta 1, alternativas. Pergunta 2, alternativas. Então, vocês mostram, né, aqui no anexo, o formulário de pesquisa de vocês. É mostrar o anexo, as perguntas e as respostas. E as perguntas e as alternativas, né? Não é o link, né, do formulário. É mostrar o formulário. Certo? Como anexo. E aí fecha a nossa etapa 4. Tranquilo, gente? Podemos fazer o nosso intervalo? Querem fazer alguma pergunta antes? Tá tranquilo, professor? Certo. Muito bem, gente. Então a gente faz o nosso intervalo, tomar um café, né? E depois do intervalo a gente faz a chamada, e aí os grupos, né, começam a construção da etapa 4. Eu fico conectado com vocês ali até o meio-dia, porque aí vocês vão dividir as tarefas, vão começar a fazer, vai começar a ter dúvida. Eu estou aqui para ajudar vocês, né, tirar as dúvidas nesse momento de construção. Claro, depois a gente tem o intervalo do almoço, né, do meio-dia até as 13, às 13 horas a gente vai ter a nossa aula da tarde, em que eu vou trazer para vocês uma entrega da etapa 4, com vários erros, para a gente olhar esses erros mais comuns, tá? Muito bem. Então agora são 10h45, voltamos no nosso intervalo aí às 11 horas, para a gente fazer a nossa chamada, tá? Durante o intervalo eu só desligo a câmera e o microfone e abro novamente então no retorno. Até daqui a pouco, gente.